de ti, é hora de vencer. Foi? Só uma música Alô? gospel pra ver se funciona. Pra ver se dá certo, gente. Eu acho que agora vai. Sabe o que foi que aconteceu? O meu celular, eu acho que ele superaqueceu. Ele tava descarregando, eu coloquei ele pra carregar, né? Aí quando eu peguei, ele tava muito quente, muito quente. E aí acho que o celular quente, todas as funcionalidades ficam comprometidas, né? Acho que Yes. ainda tava conectando bem a internet, tava quente, tava travando, não tava conseguindo digitar e começou a dar muito pane Olha, falaram que o meu Androidzinho tava dando de 10-0 no teu iPhone. no meu iPhone. É, mas porque na verdade o meu iPhone ele já é uma versão dele meio ultrapassada, né? Ele é iPhone, mas é um iPhone já antiguinho, assim. Ai, mas agora tá ótimo. Ei, vou pedir para vocês comentarem de novo lá na caixinha de perguntas, as 3 perguntas que tinham feito. Quem quiser fazer outras perguntas também Manda de faz. novo, fala, galera, agora vai. Agora, fortes, que eu vou fazer as 2 últimas perguntas que eu preparei para Ian e depois a gente vai para perguntas de vocês. Ian, como Oi. você acha que o jazz funk contribui para uma educação em dança anti-LGBTfobia? Eu acho que eu acho que a gente foi tecendo essa história no nosso essa resposta no nosso debate, né? O jazz funk ele tem esse trabalho com a mobilidade do quadril, sabe? É uma dança que trabalha muito essa questão da performatividade sensual e sexy a partir do quadril. Então ele traz isso do jazz e isso já de cara é um rompimento com esse corpo de performance masculina hegemônica, né? Então eu acho que o jazz funk ele hoje, e principalmente eu acredito que hoje atualmente a gente tem artistas muito empoderados enquanto à sua sexualidade. Então eu acho que o jazz funk ele é esse dispositivo, ele tem essa performance que rompe com isso. Então o ensinar do jazz funk, o coreografar jazz funk, o dançar jazz funk, ele por si só já traz todo esse rompimento com esse corpo de performance masculina, patriarcal, hegemônica, sabe? Principalmente para corpos de homens, né? Seja ele trans ou cis. E quando a gente fala de corpos de mulheres, a gente fala sobre esse explorar, principalmente no meu jazz funk, que eu falo muito que tem muito sobre se alisar, né? Então eu acho que é sobre descobrir esse corpo, é sobre tocar naquilo que muitas vezes você foi proibido de tocar porque é pecado, porque não deve pegar ali, não deve segurar ali, não deve, sabe, alisar ali. Eu acho que a performance do jazz funk em si ele traz muito empoderamento para corpos LGBTQIs e corpos de mulheres nesse sentido. Eu acho que esse seria uma das principais respostas assim que eu poderia dar para essa pergunta. Maravilhosa. Aí, assim, a última pergunta que eu preparei para ti tem relação também com essa pergunta, mas agora muito menos sobre o externo e mais sobre ti, né? Como tu achas que o jazz funk te transformou, né? Transformou a tua perspectiva de mundo. Ela contribuiu para o teu processo de amadurecimento enquanto pessoa LGBTQIA+. O jazz funk contribui com esse processo de alguma forma? Eu acredito que muito, muito. Você teve uma fala durante a nossa live falando sobre esse calçar o salto, dançar no salto, né? Sobre de ser desafiador no sentido de se equilibrar no salto para dançar, mas o quanto é desafiador você se mostrar, né? No salto. Eu acho que o jazz funk ele tem esse mesmo sentido para mim, sabe? Ele ao mostrar esse meu corpo sensual e um sensual sem performar masculinidade, isso me fortalece extremamente quanto um corpo LGBTQI, sabe? Eu falo sobre sensualidade sem performar masculinidade, para mim
é uma quebra de estigma muito grande no meu ser enquanto um corpo preto LGBTQIA+. Ou performar uma outra masculinidade, né? É Que ainda verdade, tem eu não isso, tinha olhado por essa ótica, é a verdade. gente, a gente cria um outro campo para a masculinidade, pensar uma masculinidade mais sensível, mais fluida, né? Sem ser Sim. estigmatizada, né? Nossa, perfeita colocação. Eu acho que, na verdade, não é sobre romper com a masculinidade, mas é sobre criar novas possibilidades de masculinidade, né? Né? Nossa, maravilhoso, Então, perfeito. agora a gente vai para as perguntas das pessoas que estão aqui com a gente. Vamos para a primeira. Não é uma pergunta, mas sim um relato. Eu venho de uma família em que homem não dança e tipo, não sei se dá para ler todo. Ah, desse tipo, e fiquei em choque para esse lado da minha família. Quando e. Acho que não dá para ler tudo mesmo. Mas eu acho que é um relato sobre ter esse estigma do homem dançar na família, né? Na verdade, eu passei por isso na minha adolescência. Eu era a criança que dançava, eu era a criança que amava dançar, de dançar o El Chan, de dançar axé, de dançar calypso. Então eu era a criança que era muito fã, né, de assistir o DVD todo domingo da Joelma e dançar junto com ela. E, e assim, eu lembro que na minha fase da minha infância, eu era a criança caricata e que divertia as pessoas, assim, sabe? Nas festinhas de aniversário e tudo mais. Analisando essa minha infância, eu percebo o quanto eu me tornava uma atração nas festinhas, mas o quanto as pessoas tinham um olhar extremamente pejorativo para essa minha dança, de ver uma criança viada, né, ali, engraçadinha, bonitinha, mas era um lance muito pejorativo que rolava em torno disso. E eu lembro que durante a minha adolescência, que foi quando eu fui crescendo, isso foi se afastando cada vez mais porque eu não queria mais ser uma chacota, sabe? Eu não queria mais ser esse signo de ser o engraçado, sabe? A criança é engraçada por ser afeminada e dançar. Eu não queria isso. Então, eu lembro que eu até busquei outras práticas, né? Eu comecei a jogar futebol na adolescência, eu comecei a praticar outros esportes, porque eu não queria ser associado a essa criança viadinha e essa criança que dançava, porque isso entre os meus pares, né, entre os meus amigos, era símbolo de zoação, era símbolo de inferioridade. Então, isso foi muito pertinente na fase da minha infância e adolescência, né? Mas eu acho que com a fase adulta e com o assumir da minha sexualidade, eu acho que o dançar se tornou algo extremamente respeitado na minha família. Eu sei que isso é um privilégio muito grande, né, da minha família, eu ter tido essa abertura para conversar com a minha família sobre a minha sexualidade e trazer essa minha vida artística para dentro de casa sem nenhum tipo de preconceito. Minha família me apoia, inclusive falei, mãe, vou sair de casa para fazer uma live para conversar sobre dança e diversidade e mandei o flyer para minha mãe. E a minha mãe ficou super orgulhosa de mim, entende? Então, eu acredito que hoje, na fase adulta, eu estou em um outro patamar em que a dança e a minha sexualidade não é nenhum problema na minha família. Mas eu sei que isso é um privilégio e eu acredito que, por ter esse privilégio, eu quero que a minha dança seja um agente ainda potente para romper essas estruturas. Usar desse meu privilégio para fazer isso. Muito, muito potente isso. Como eu posso levar a nossa dança para mais corpos diferentes, de corpos, especificamente corpos trans, corpos Trans e T queer, né? e queer? É, Esse é um debate que a gente já vem tendo há um tempo, né? Principalmente quando a gente fala de voguing, o quanto a gente queria que o voguing alcançasse mais corpos T na cidade, né? E eu acho que, refletindo desse debate que já tem há um tempo, eu acho que tem muito a ver com a gente habitar os mesmos espaços dessas pessoas. Porque a gente quer levar a dança para essas pessoas, mas aí se pergunta, quantos amigos trans você tem? Né? Com quantos amigos trans e queer você sai para uma festa, você sai para comer, você sai para fazer fotos, você sai para passear, você habita o mesmo lugar que essas pessoas. Então, como é que você quer levar a dança para essas pessoas se você não habita junto com essas pessoas, né?
Então, eu acho que é sobre você se propor a habitar os espaços dessas pessoas e a construir junto com elas, fortalecer o corpo, os corpos e corpas delas. Yes. Gente, quem quiser perguntar, pode mandar lá na caixinha de perguntas, tá? Como que a gente estabelece essa linha entre hipersexualização e o artista mostrando o seu trabalho? É assim, Complexo. é uma pergunta difícil, mas eu acho que é importante a gente entender que o processo de hipersexualização ele é um processo externo a nós, né? Ele não é um processo que vem do meu comportamento, tipo, eu sou hipersexualizado porque eu tenho comportamento. Não, é um processo da visão do outro sobre o meu corpo. Então, eu acredito que o primeiro passo é você ter esse entendimento. Porque há um tempo atrás, o que eu pensava muito era entolir os meus comportamentos, entolir as formas que eu ajo, porque eu ia ser hipersexualizado, né? E aí parece que eu me culpava por ser hipersexualizado. Eu acho que a partir do momento que você entende que é um processo externo a você, você passa a ter muito mais força para enfrentá-lo. Porque eu acho que não ser hipersexualizado é um processo muito difícil, principalmente quando falamos de mulheres, principalmente como falamos de mulheres negras, homens negros, né? Mas eu acho que a partir do momento que você entende esse processo, você tem muito mais sabedoria, muito mais força para enfrentá-lo. Acho que seria essa a minha resposta. E esse lugar do enfrentamento à hipersexualização, ele é um lugar muito novo para todo mundo, né? Uhum, Porque esse entendimento do que é a hipersexualização, principalmente na dança, ele é algo recente. E uhum, aí a gente tem que trabalhar mesmo uma pedagogia de enfrentamento com os corpos dançantes, né? uhum, Principalmente esses corpos que trabalham com linguagens que são linguagens da sexualidade, né? Entender a sexualidade não como fim sexual, mas da descoberta do corpo mesmo, uhum, é, das suas diversas potências enquanto lugar corporal, como trabalhar essas danças, sempre nesse campo também dessa formação pedagógica, dessa formação educativa para lidar com a hipersexualização, né? Para entender quando acontece e para entender quais estratégias possíveis para enfrentá-la, né? Para desmistificá-la. Porque senão acontece isso que tu falas agora, da gente internalizar e acreditar que aquele processo, na verdade, é culpa nossa, é né? verdade. Foi culpa minha ser hipersexualizado, foi culpa minha ser assediado, quando na verdade eu estou apenas expressando uma outra questão que não tem nada a ver com o teor sexual da questão, né? Uhum. Olha, aí a Júlia, que foi quem fez a pergunta, mandou um recado aqui também, falando assim, na dança do ventre esse debate é um pouco mais antigo, porque, enfim, Hollywood pegou uma cultura inteira e jogou para algo sexual, nossa. E a tua visão de ser algo externo me deu outra visão, obrigado. É isso, eu que agradeço. A marginalização dos corpos pretos é um paradigma para a busca do jazz dance. Nossa, essa pergunta, ela me remeteu a entender o papel dos corpos, né, e corpos pretos na dança no geral, né? Porque o que a gente observa muito é que existem diversas danças de matriz afro, né? E que muitas vezes os corpos pretos são Invisibilizado. invisibilizados dentro desses processos. Então, O eu jazz, o acredito. jazz é uma dessas O linguagens, jazz é inclusive, uma né? dessas linguagens, o jazz e suas ramificações, né? Quando a gente pensa jazz, e fica assim, tipo, quando fala que jazz tem matriz africana, as pessoas ficam, né, até assustadas, assim, por elas não conhecerem. Então, eu acredito que é um processo recorrente, não só no jazz no geral, quanto no jazz funk, quanto em muitas outras modalidades. A invisibilidade de corpos pretos, né, em danças que são de protagonismo de corpos pretos. Isso é até paradoxo, né? Mas é real. E eu acho que é um lugar para a gente estar todo o tempo ali tensionando, ressaltando, né?
contextualizando também e fazendo esse lugar de reparação histórica mesmo, dizer isso aqui é uma dança afrodiaspórica que surge com influência de matrizes afro, né? Porque a mídia, a grande massa, ela acaba fazendo esse lugar de invisibilização mesmo, de manutenção do racismo, né? O racismo institucional, o racismo que opera nas nossas vivências em dança. Lembrando que a gente está falando de um aspecto geral, mas é muito bom a gente ressaltar que a gente está falando de um lugar que é muito potente para todo mundo que eu acredito que está aqui nessa live, né? Uhum. Que é esse lugar de olhar para a dança e entender como esses dispositivos da LGBTfobia e do racismo operam na dança e como, ao mesmo tempo, a dança pode se tornar um lugar para desmantelar esses dispositivos socialmente, né? Justamente. Inclusive, é um debate que eu tinha há um tempo atrás com muitos amigos, assim, amigas, que eu falei, gente, eu parei de fazer textão no Facebook para militar, porque eu acho que o meu processo artístico, ele é um agente muito potente, sabe? Para eu levantar pautas, para eu enfrentar algumas questões. Então, eu acredito que a dança, ela é um dispositivo que muitas vezes nos leva para essas violências, mas ela também é um dispositivo que pode ser a romper com essas violências, né? E aí a gente tem alguns comentários sobre essa pergunta. Olha, o Bruno, que é uma das meu professor de jazz e uma das referências de jazz em Belém, falou: antes de existir o jazz da Broadway, existiu toda uma raiz negra africana na criação dele, né? A Thaís falou assim, ou é negado ou é moldado, né? A gente falou sobre invisibilidade, né? E ela falou, às vezes é invisibilizado, às vezes é negado ou é moldado. E os moldes, quando acontecem, são moldes de uma estética branca. Muito obrigado, gente, pelas contribuições, é isso mesmo. Eu fico muito feliz que as pessoas estejam conseguindo acessar essa discussão, né? Que é Yes. uma discussão muito potente para a gente falar, e isso entra numa coisa que eu compreendo hoje como uma agenda antirracista e anti-LGBTfóbica na dança, né? Que é um lugar que eu tenho escrito sobre, que eu tenho pesquisado sobre, pensado estratégias junto com alguns orientandos, alguns pesquisadores também, para a gente pensar mesmo, entender como a dança, como pensar uma agenda anti-LGBTfóbica e antirracista na dança. Na dança. Eu acho que essa agenda se faz por esses caminhos que a gente está fazendo agora, né? Revirando a história, descobrindo os lugares de protagonismo, descobrindo o que é protagonismo, descobrindo como esses dispositivos. Por isso também essas lives são legais, para que as pessoas tenham acesso a esse como, né? Como os dispositivos operam. Poxa, às vezes eu não sabia que esse meu comentário era racista ou era LGBTfóbico, ou eu não sabia que esse meu gosto aqui, na verdade, é uma construção racista, uma construção LGBTfóbica. Eu não sabia que eu poderia empoderar o meu corpo e que isso faz parte de todo um movimento político, né? Dançar jazz funk é um movimento político, sim. sobre si e sobre o todo, né? É um lugar de criação de espaços, de ocupação de espaços, inclusive, né? E é isso, nossa, é isso. Eu Outra fiquei muito feliz com as participações todas aqui, né? Olha, a pergunta veio. O jazz é visto como algo clássico e o funk como algo marginal. A junção desses é potente a que ponto? Nossa, é importante ressaltar, né, que é uma coisa que eu falo também para quem vai fazer sempre a minha primeira aula, que quando a gente fala funk, a gente não está falando do funk carioca, né? A gente não está falando do funk que é uma cultura hoje carioca. A gente fala de uma cultura também periférica, mas dos Estados Unidos, né? Ele é nesse contexto. Mas é importante, a gente ressaltou, inclusive, no início da live, sobre essa contextualização histórica mesmo, né? Tipo, a gente tem o jazz dentro das academias, né? A gente tem o jazz dentro das aulas, né? Das grandes escolas, e a gente tem o hip hop, né? A cultura do street, da dança de rua, que influencia essa dança e cria-se um novo estilo a partir disso. Então, eu acho que é potente porque a gente consegue... Hoje em dia, inclusive, eu acho que é isso que me fascina tanto no jazz funk. É uma pesquisa muito potente porque é onde eu consigo estar por exemplo, estar com as minhas amigas do balé, as minhas amigas do jazz e as minhas amigas que vêm, sei lá, de outras áreas, que vêm do hip hop,
as minhas amigas que vêm do fit dance, a gente se encontra no jazz funk, sabe? Então é onde eu consigo unir esses meus conhecimentos que foram as minhas primeiras aulas acadêmicas de videodance, de hip hop, e consigo unir os meus estudos mais recentes de balé, os meus estudos mais recentes de jazz, é onde eu consigo unir esses conhecimentos todos. Então eu acho que é muito potente por conta disso. Temos um comentário aqui. Tá. O teu processo para não internalizar essa questão da hipersexualização foi doloroso ou é tranquilo? Tipo, foi muito interessante essa colocação de ser uma questão externa e que nós acabamos absorvendo. Sobre a hipersexualização ainda, né? Olha, esse processo, na verdade, ele é um processo contínuo. Ele não é um processo que já aconteceu e que agora eu estou super bem, assim, consigo lidar super bem. Existem muitos momentos de altos e baixos, assim, existem alguns momentos que eu estou extremamente forte e que eu, por exemplo, posto uma foto mostrando muita parte do meu corpo ou dançando quase sem roupa e chegam muitos comentários super de hipersexualização e eu consigo lidar muito tranquilamente com eles, consigo responder, mas existem alguns momentos que não. Principalmente quando eu percebo que eu sou muito acessado com outras intenções, porque parece que a pessoa está admirando o meu trabalho, mas não está, sabe? Eu não sei se conseguiu entender. Porque parece que as pessoas estão ali admirando o meu trabalho, mas na verdade não estão. Elas estão apenas, sei lá, estereotipando o meu corpo, né? E tentando te acessar com outras intenções, Com né? outras intenções, sim. E isso ainda me machuca, isso ainda me fere, isso ainda é muito presente. Mas eu acredito que a partir do momento em que eu entendi, o processo mais importante para mim, a chave que foi mais importante, foi entender que esse processo não é culpa minha. Que não é culpa minha e que não é o meu comportamento que vai fazer com que isso mude na visão das pessoas, entendeu? Eu acho que a partir do momento que eu entendi isso, eu me tornei uma pessoa um tanto mais forte para lidar com isso. Mas ainda é um processo doloroso, ainda é um processo que muitas vezes me machuca, que muitas vezes me deixa um pouco para baixo, mas é um processo que eu tenho tido muito mais sabedoria e muito mais força para enfrentar. Mas não é fácil, não foi tranquilo, ainda não é tranquilo, e eu acho que vai continuar sendo um processo de enfrentamento até eu morrer. Gente, obrigado. E acho que fechamos por aqui os comentários, as perguntinhas. Estamos caminhando para o final do nosso diálogo. Foi muito potente, importante. A live vai ficar salva em duas partes. Tem a primeira parte que a gente fez, agora a segunda parte. Para quem quiser depois assistir, anotar coisas, ou então enviar para as pessoas. Também registro histórico da dança em Belém, é importante falar isso, né? Essa produção, esses diálogos são também produção crítica e teórica sobre dança aqui em Belém do Pará. Eu fico muito feliz e muito contente de estar contando com você e com as outras pessoas que estão fazendo parte desse projeto. São pessoas que são referências para mim, né? Não são à toa que estão aqui, são pessoas que são referências. E referências não só para mim, mas também para diversas outras pessoas que estão acompanhando a gente aqui, tendo essa possibilidade de dilatar as suas percepções de mundo e de dança. Se você quiser falar alguma coisa, agradecer as pessoas, fique à vontade, que aí a gente encaminha para o final. Um beijo, obrigado, gente, por ter ficado na live, assistido, voltado. Com todas essas dificuldades, né? Com todas essas dificuldades. Olha, eu queria reiterar o agradecimento pelo convite. Para mim, tem sido um processo recente, mas um processo muito emocionante de reconhecimento, sabe? De me ver nesses convites, sabe? Para fazer live, para dar aula, para estar em alguns espaços e habitar alguns lugares. Eu fico muito, muito emocionado e muito feliz. Eu espero de verdade ter contribuído, ter somado com essa minha experiência, com essas minhas pesquisas, lembrando que eu sempre ressalto que eu tô num eterno processo e que eu não sei tudo, mas eu sei um pouquinho e quero sempre estar nesse lugar de aprendizado, de troca,
Então, eu estou muito feliz de estar aqui com outros artistas, além de você, que é uma referência para mim, com outros artistas também aqui comentando, as minhas alunas. Então, uma galera aqui muito diversa comentando e contribuindo para esse debate. A gente está aqui para aprender e para somar um com o outro. Eu acho que quando a gente fala de apoio à cena, a gente fala sobre diversas esferas, né? Eu acho que isso aqui que aconteceu é um processo de apoio, de formação, né, de troca. Então eu queria agradecer imensamente a todo mundo que está aqui e a toda a galera que sempre tá, tá me ensinando, né? Tá trocando comigo, seja rede social, seja por trabalho, seja acessando as minhas aulas, seja me dando aula, seja treinando comigo. Eu acho que para mim tem sido um processo muito gratificante de estar participando desses circuitos, né, de troca, de aprendizado, de conversa, de treinos e enfim, maravilhoso. Maravilha, obrigado, filho, obrigado, gente. O Danilo entrou aqui, um beijo, obrigado a todo mundo que ficou, todo mundo que apareceu. Lembrando que toda segunda-feira, durante esse mês, nós vamos ter uma live com convidado ou convidada ou convidade diferente para discutir a partir da sua experiência, da sua ótica, sobre o que seria esse processo de desarmariar o corpo na dança, né? O que é se descobrir, se Yes. construir enquanto o corpo LGBTQIA+, na dança. Então, já coloca na tua agenda, toda segunda-feira, Toda durante esse mês, segunda, nesse 19 programa, horas, nesse vai virar um mesmo programa Instagram. assim. Sim, sim, sim. E eu Tá acho bom? tudo, e eu fico muito feliz de ter contribuído com esse processo. E eu acho que vai ser, já é sucesso. Vamos voltar aqui na segunda-feira que vem e aprender muito mais com outras pessoas que vêm aí, galera. Não perde no próxima segunda. Quarta-feira eu lanço, quarta-feira ou sexta-feira, não sei, mas eu acho que quarta ou sexta eu lanço aqui o próximo convidado ou Próxima convidade. convidado especial. Amei o podcast da Mãe Juan, diz o Bruno. Eu acho que Ai, poderia de virar um grande tudo. podcast, Um eu grande acho tudo pra podcast gente depois do. debater. Só Mas aquela editada obrigado, nos áudios. Thaís. Olha, eu queria só deixar um comentário aqui. Jojo falou lá em cima que ela sente a mesma coisa. Eu acho que ela falou sobre quando as pessoas não acessam o trabalho dela, né? Acessam o corpo. Meninas, eu queria deixar aqui registrado. O trabalho que vocês estão desenvolvendo em Belém é incrível e muito potente. Vocês estão criando uma cena de twerk em Belém. Então, continuem que o trabalho de vocês é extremamente potente e necessário nessa cidade, tá bom? Queria dar essa força para vocês. Saibam que vocês Yes, podem. e eu assino Tentam embaixo. minha total admiração e meu total apoio, de verdade. É isso. Eu assino embaixo. Gente, É beijão, isso. beijos, até segunda-feira ou em qualquer outro momento que nos encontrarmos durante a semana. É isso. Um beijo.